Sim. A minha sugestão, na verdade, eu vou responder aqui um pouquinho antes do Reid também. A minha sugestão, né, seria incluir a ferramenta no meio do processo, né? Então, a gente faz uma pré-seleção, né? Aplica a ferramenta, analisa aquele perfil junto com as informações do candidato, né? A gente não pode descartar o currículo dele de forma alguma, mas sempre complementar todas as informações e aí sim fazer uma entrevista baseada nas informações que a gente coletou em cima do currículo, em cima do perfil, né, em cima da ferramenta. Então, e nessa entrevista, sim, que seja, né, de forma online, de forma presencial ali, a gente ter todas essas informações desses candidatos, né, principalmente em cima da ferramenta, que é algo assim, como a gente falou, né, um pouco mais complexo de se entender, fazer perguntas baseadas na ferramenta, isso é muito inteligente também, né, para a gente conseguir identificar aonde que o candidato ele está realmente inclinado ali ou não, para a gente conseguir identificar se é o perfil realmente que eu preciso ou não. Antes que eu esqueça, tem uma, em relação ao que o Daniel falou, aquele ditado brasileiro que diz que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Que um candidato muito perfeito realmente é aquela pessoa que se conhece, vai na gandaia, como o Daniel e a Luciana devem fazer, que não tem mais energia, e tem aquela pessoa, aquela saradão, realmente encanta mesmo. E aí você já quer ir com tudo. Opa, devagar com a Andorra. E é interessante que muitas vezes, inclusive, eu já vi processos seletivos onde o pessoal chegou a falar, esse cara está muito perfeito. Às vezes, não que ele não tenha um tendão de Aquiles, não que ele esteja engambelando, mas às vezes a gente vê, essa pessoa é muita areia para o nosso caminho. Essa pessoa, às vezes, a gente não está... Essa pessoa não vai se encaixar, não que não seja um excelente candidato, mas ele vai exceder e nós não vamos ter condições de segurar ele ou ela, ou o impacto que ela vai ter na organização vai ser muito alto. Nossa organização não está preparada para esse grau de modificação. Então, quando se trata dessas buscas mais chiques, tem essa questão. Mas, rapidamente, a minha perspectiva, para mim, o que fica muito bom, se você faz isso profissionalmente, se você está fazendo a RH de uma empresa grande que quer realmente aperfeiçoar o processo, para mim, peneira para burro. Você dá um instrumento para todo mundo, inclusive, normalmente, eu não sei como que está a vossa política comercial em termos da venda do instrumento, mas em Singapura a gente trabalhava muito com licenças anuais. Pagava um X, você pegava. E a gente pegava todo mundo e depois você pega alguém, se você for consultor independente, etc., e vai olhando esses dados ao fundo, vai fatiando. Vamos ver quem que nós simplesmente não chegou. Vamos ver quem chegou que estava bonito, mas não rolou. Vamos ver que está excelente. Quem está excelente tem alguma coisa em comum? Às vezes não tem tanto em comum, então a gente não olhou o processo. Então, como eu sou muito acadêmico, eu gosto de ter uma amostragem muito grande para fatiar e trabalhar. Infelizmente, a maioria dos executivos não tem nem disposição, nem tem tempo para isso. Outro motivo de você, ou de um lado, contratar um profissional por fora que faz isso de tempo integral, que vai ter traquejo, que vai ter tempo para fatiar, ou, conforme for, se você tem uma organização grande, você se capacitar internamente para você fazer esse processo de bootstrapping. Porque antes de você coletar dados e cruzar os dados com desempenho, meu amigo, tudo esta é punhetagem. Tudo esta, não, tem experiência, tem intuição, você tem o Pai de Santo, o Baixo, o Espírito, tem todas essas coisas, mas na verdade o mais certo é você ter muitos dados, você cruzar esses dados com desempenho e com isso você vai aperfeiçoando o seu processo seletivo. Importante fazer isso com quem tem alta performance, para você entender quem está jogando bola de verdade, ver se tem alguma coisa ali que me mostra o perfil de vendedor ideal, quanto com o desligamento, né, Reid? É muito importante olhar o desligamento. Por quê? A pessoa passou no processo seletivo seu.
certo? Você colocou esse cara para dentro, você resolveu pagar salário para essa pessoa e tal, você ficou lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, de repente não entregou o resultado necessário e saiu, né? E as pessoas não olham, não faz entrevista de desligamento, não consegue fazer a observação do... Primeiro, por que a gente contratou? Né? Qual foi o elemento que a gente falou assim, não, essa pessoa ela vai dar certo aqui dentro, né? E depois, quando não deu, o que todo mundo que não deu tem em comum, que de repente é uma característica que eu acho que vai dar certo, a pessoa entra, bate cabeça, não ganha dinheiro, perde tempo, é demitida, gerou custo para a empresa, né? Se eu consigo entender quem não dá certo na minha empresa, eu também coloco isso no meu processo seletivo, porque antes estava entrando, né? Tem gente que vende para burro e vai embora. E às vezes é melhor a gente perder um vendedor excelente. É porque nós não temos recursos para manter essa pessoa, ou porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Organização, principalmente com todo respeito, a organização brasileira adora punir quem tem bom desempenho. Adora isolar a pessoa capaz, sabe? Adora. Então, tem esse elemento na hora de nós contratamos essa pessoa vai embora, deve ser uma hora de introspecção. Eu não sei até que ponto isso acontece no caso de vendas, mas que eu estou com um cliente agora. Perderam um cara que era um esteio da empresa. Ficou de saco cheio e foi embora. Não foi culpa dele, foi culpa da empresa que está mal estruturada. Então tem esse elemento junto com a cultura da empresa, com as condições remunerativas da empresa, com um monte de outras coisas, para você saber, será que nós somos um ambiente positivo para o tipo de pessoa que nós precisamos? Outra vez, isso acontece mais para posições críticas. Mas se você está trabalhando numa organização onde você tem umas funções críticas... Mas todo vendedor é função crítica, viu, professor? Vendedor e gerente é função crítica em qualquer lugar, né? Qualquer cargo de liderança é crítico. E vendas é crítico, porque é entrada, né? É entrada de dinheiro dentro da organização. Se a gente erra em vendas, a gente gera problemas para tudo que é lado, né? Tem funções de venda que você sabe que o pessoal vai ficar muito. Telemarketer, por exemplo. Né? Pessoa que atende no Brasil, como... A pessoa que atende quando o cliente está furioso, manda para o coitado um estagiário, primeiro um emprego para ficar absorvendo a bala, né? Em vez de usar isso para aperfeiçoar atendimento, usar a pessoa agora. Se for a vossa estratégia, vamos pegar os infelizes, moer o infeliz, ele vai embora, talvez o seu processo seletivo não seja tão importante, e talvez seja isso realista, é uma questão de estratégia. Mas, com certeza, se você quer ocupar os mercados nobres, meu amigo, venda técnica, B2B, essas coisas aí, realmente você tem que... você não consegue isso barato, você não consegue isso sem reflexão, você não consegue isso sem profissionalismo. E só fechando um ponto que você trouxe alguns minutos atrás, do candidato que é muita areia pro caminhãozinho, né? Putz, esse cara aqui é muito bom pro meu cargo, né? O que costuma acontecer bastante, professor, é assim, eu tenho uma vaga de vendedor, aparece uma pessoa que já foi supervisora. Ah, não quero contratar essa pessoa, ela já foi supervisora, né? Ela vai querer ser supervisora aqui, de repente vai querer tomar o meu lugar, né? Vamos dizer. Daí não, né? Ou essa pessoa tinha um salário muito alto na outra, porque já era supervisor, não vou querer botar essa pessoa de vendedor aqui. Às vezes a pessoa não se deu bem como supervisor, tá querendo voltar a vender, não quer mais ser supervisor por nada nessa terra, né? E tá querendo voltar a vender, que era o que ela sabia fazer de bom, inclusive que transformou ela em supervisora, de repente, né? E aí tem esse estigma que essa pessoa enfrenta, muitas vezes a pessoa até tira do currículo lá, puta, vou tirar que eu fui supervisor de venda, porque eu não arrumo mais emprego, né? Eu quero trabalhar de vendedor, aparece aqui que eu fui supervisor, ninguém mais quer me contratar para cargo de vendedor, né? Para cargo de vendedor, porque eu fui supervisor. E aí você tem essa questão de detetive, de pai de santo, de você mergulhar e ver todos os dados e você ver o que você consegue fazer com essa pessoa. Como você disse antes,
essa pessoa pode servir para alguma coisa, pode não servir para nós, mas pode ser. Então, você ir fundo e fazer esse profile profundo, isso pode valer muito a pena. E tem o inverso, né, que é o que a gente vê bastante, né, a quantidade de areia é pouca para carregar, mas você quer o maior caminhão do mundo, senão não serve, né? É uma vaga de vendedor júnior, a gente manda vendedores júniors, não, mas essa pessoa não tem experiência, nunca fez, mas não é para vendedor júnior? Vendedor júnior com experiência se torna vendedor pleno, se torna vendedor sênior. Né? Então, a vaga de vendedor júnior, mas precisa ter carteira de cliente, né? E aí, tipo, você tem alguns pontos que a gente precisa alinhar, né, professor? Verdade. E aí, gostou desse episódio? Então eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo. E quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método super vendedores durante 15 semanas. Exatamente, ele é aceleração, porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor. Tem um link aqui. Você vai sair deste ambiente aqui dos super vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, que a gente está começando a colocar todos os episódios lá. E você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts. Enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra, exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit, falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe, forte abraço, boas vendas e sucesso!